Podemos começar nosso tema aqui. Bom, então começa fazendo esse primeiro item da pauta que você preparou e eu só dei uma olhadinha ou outra, mas no fundo a pauta inteira é sua, que é começa contextualizando pra gente toda essa parte histórica e cultural do Líbano, desde as origens, quanto foi dominado por diversos povos, assim, conta essa parte inicial, assim, esse contexto para nós. Bom, a gente, vou tentar fazer o mais sucinto para não virar uma aula de história chata, maçante aqui, mas eu acho importante entender o contexto, principalmente porque no sistema Fiat, o sistema Fiat ele é baseado na confiança de políticos na estrutura política, e se você não entende história, se você não entende o sistema político daquela moeda, daquele local, você não entende porque a moeda colapsa. Você acha justificativas da sua cabeça e isso e cria uma forma sucinta e você não consegue nem ver os paralelos de como isso pode acontecer na sua própria sociedade, na sua própria casa, tá? O Líbano, o povo que vivia lá antigamente, os fenícios, a origem e que, aliás, é trazido depois para a reestruturação de um Líbano moderno, eles eram um povo focado em comércio, focado em produção. Se alguém já ouviu falar, eles foram os primeiros grandes navegadores do mundo, eles foram responsáveis pela integração do Mediterrâneo, praticamente, pelo desenvolvimento de grandes civilizações como os egípcios, através dos produtos que eles comercializavam. Os primeiros portos do mundo foram lá, talvez a cidade mais antiga, se não uma das mais antigas do mundo, está lá, que é Byblos. De lá, por coincidência, até contar uma curiosidade, saiu o papiro que foi escrita a primeira Bíblia, e por isso a Bíblia chama-se Bíblia. A Bíblia se chama Bíblia, porque veio de Biblos, do papiro que era escrito, que era produzido em Biblos. Eles também colonizaram o mundo inteiro, foram um povo que, como é atualmente, tem uma diáspora histórica gigantesca. Eles criaram as cidades de Trípoli e Tir, na Líbia. Eles foram os fundadores de Cartago, aquela cidade maravilhosa, gigante, que depois fez frente aos romanos. E eles eram um povo descentralizado, focado em comércio, focado no desenvolvimento de mercadorias e que também ajudaram muito no desenvolvimento monetário do mundo, porque eles faziam todas as buscas de indas e vindas. Então, eles iam de um porto até o outro porto. Às vezes, a moeda que eles carregavam não era a que era aceita para eles comprarem, então, eles tinham que ter diferentes moedas de diferentes lugares para que eles sempre pudessem pagar e levar o produto para o outro ponto que eles precisavam. Então, é um povo que conseguiu trazer todo o desenvolvimento para aquela região através das navegações. Eles não tinham um governo central, não eram conquistadores, aliás, eles sempre ficaram na faixa que hoje é o Líbano, um micro pedaço da Síria, e eles eram todos descentralizados entre eles mesmos, eram só cidades-estados, não existia um governo central, não existia um controle central, as cidades-estados eram autogovernáveis. Elas tinham cada uma sua estrutura política, eles só compartilhavam língua, religião e hábitos culturais entre eles, que aí define a região de onde era a Fenícia e os fenícios. Esse povo, em tese, não tem uma data, um marco histórico que desapareceu, mas a partir de Alexandre o Grande ele sumiu porque a região passou a ser dominada por governos expansionistas, que eram centralizadores e que determinavam suas próprias regras, então eles foram desaparecendo ao longo do tempo. E por aí foi, passaram pelos romanos, passaram pelos bizantinos, caíram nas mãos dos otomanos, até que, ao final da Primeira Guerra Mundial, eles foram para a mão dos franceses. Os franceses, também combalidos da Primeira Guerra Mundial, ganharam uma região que era a Síria e o Líbano para ser sob sua autonomia, no desmantelar do Império Turco. Ao mesmo tempo, já tinham movimentos nacionalistas, principalmente uma das praças mais conhecidas, a principal praça, talvez, do Líbano, de Beirute, a capital, é a Praça dos Mártires, que foi um movimento nacionalista de 17 ou 14, não me lembro agora exatamente, que pedia a criação de um Estado libanês, de um país chamado Líbano, pela identificação fenícia em que havia entre as cidades, os povos, e a relação cultural que eles tinham entre eles. E criou-se uma forma de gestão no qual o primeiro-ministro
era sunita, o presidente era cristão e o presidente da Câmara era xiita. Essa divisão foi feita baseada na distribuição religiosa e étnica do Líbano, que 30% é cristão, 60% é muçulmano, dividido mais ou menos 50% entre sunitas e xiitas. E aí tem uma minoria ali, que são drusos, curdos e outros povos migrantes que fugiram para lá, principalmente armênios, fugiram do genocídio turco. Como eu falei, o Líbano ele nunca fechou a fronteira para nenhum tipo de desastre humanitário que o cercou e, ao mesmo tempo, abraçou todo mundo que precisava de ajuda. Isso só causou também problemas. Esse período também foi marcado pelo desenvolvimento do Líbano. Foi onde surgiu o chamado Belle Époque, vamos fazer assim um paralelo libanês, no qual o Líbano ficou conhecido por ser a Suíça do Oriente e a Beirute, capital, ficou conhecida como a Paris do Oriente. Por quê? Porque era uma capital rica, repleta de cultura, vida noturna, moderna para sua época, muito desenvolvimento de poesia, de arte, uma vida noturna ativa, uma culinária, grandes restaurantes, semelhante ao que Buenos Aires passava na mesma época, nas décadas de 30 e 40. O povo libanês muito culto, isso desde sempre, principalmente naquela época, se tornou obrigatório, todo mundo fala 3 línguas, então você aprende desde pequeno inglês, árabe, francês, embora o árabe seja a língua oficial. Então, se você for ao Líbano, se fala inglês ou francês, você não precisa falar árabe e vai se dar bem em qualquer lugar, um ou outro talvez não. E foi um período de muita riqueza, muito turismo, foi quando os bancos começaram a ir para lá, então tinha muita liberdade financeira, você tinha inúmeros investimentos correndo para lá, e ao mesmo tempo você teve uma diáspora muito grande, já foi também da primeira diáspora libanesa, depois do fim do Império Turco, muitas pessoas não sabiam como ia ser sobre o governo da França, e saíram do mundo, e essas pessoas que faziam a diáspora, assim como nos fenícios, elas mandavam dinheiro para casa. Então, foi pautado economicamente em 3 setores: turismo, finanças e capital humano enviando dinheiro para o país. Essa prosperidade se seguiu até o surgimento do Estado de Israel, que causou grandes fluxos migratórios de palestinos xiitas para o sul do Líbano, desregulando toda a harmonia que tinha se criado, de entendimento que se tinha se criado naquela época. Nisso, começaram a surgir influências externas, especialmente da OLP, que é xiita, especialmente dos sírios, que são xiitas, especialmente também dos sunitas como que é o nome? O Reino da Arábia Saudita, perdão, desculpem, me fugiu o nome, e, ao mesmo tempo, os cristãos apoiados pela Igreja Católica, pelos países católicos e outros cristãos ao longo do mundo. Isso foi criando uma bolha efervescente. Para ser sucinto, a guerra civil foi dedo no cu e gritaria, para ser bem sucinto, todo mundo contra todo mundo, não tinha certo ou errado ali, todo mundo fez massacres absurdos contra outras pessoas, guerrearam entre eles, guerrearam com os vizinhos deles, com Israel, ao mesmo tempo em que eles estavam numa guerra civil, guerrearam com a Síria, arranjaram um problema com a Síria no mesmo tempo que estava na guerra civil, e foi uma loucura, para ser bem sucinto, porque a guerra civil foi assim 4, 5 fases diferentes, com muita história desconexa, e aí sunita que aliava com xiita, que matava druso, druso que matava cristão, cristão que matava sunita, e por aí vai. Só um detalhe Até sobre a que Guerra Civil, o Taleb sempre conta também, né, que na criação dele ele outro cresceu, libanês. ele é outro libanês, né, e que ele ficava lendo livros no porão porque a família dele tinha biblioteca, sei lá o que, e ele não podia ir pro colégio ou qualquer coisa assim por conta da Guerra Civil. E se eu não me engano, a família do Seyfadin também saiu, que é outro libanês, também saiu do Líbano por alguma questão relacionada à Guerra Civil. Eu não lembro agora o detalhe, mas o Seyfadin teve um tempo que ele morou no Brasil, inclusive. Ele tem foto com camisa do Vasco, sabe?
E é alguma coisa pela família dele ter deixado o Líbano, que agora eu não lembro se é por conta da guerra civil ou por conta da pobreza pós-guerra civil, mas no fundo é o mesmo processo, né? Exatamente. Eu lembro até, ele deu uma palestra na XP que ele contou isso lá na Expert. Ele contou que ele já esteve no Brasil, eu acho que ficou até os 4 anos de idade aqui. É, mas você vê, né, como é que funciona, como que, por incrível que pareça, os libaneses estão mais perto do que você, um povinho pequeno, né? Se você somar todos os libaneses do mundo, chegamos a 20 milhões, contando com seus descendentes, e enquanto outros países pequenos também têm mais do que isso. Bom, dando continuidade aqui, bom, a Guerra Civil, como você falou, ela é bem destrutiva, uma coisa bem feia, a guerra nunca ninguém tem razão, trilhões de influências no meio, mas o que acontece após o final da Guerra Civil? O Líbano que era próspero, o Líbano que era liberal, que era voltado para o comércio, que era voltado para o turismo, que era voltado para serviços, prestação de serviços, um povo rico em cultura, volta pós 1971, aquele pequeno marco histórico que a gente tem ali, que é o fim do padrão ouro. E você tem um país destruído, sem economia, porque não tinha banco, não tinha nada, não tinha turismo, as escolas destruídas, como você conta do Taleb, o povo pobre, e precisava se reconstruir. Estamos num meio que virou fim do padrão ouro e entrou de fato com os dois pés na porta o sistema Fiat e a mentalidade Fiat. O que acontece nesse período? Começam-se as tomadas de dívidas. Então, o Líbano se endivida pesadamente para reconstruir o país. E consegue. Fez uma super reconstrução. O país, a capital, voltou a estar inteira, linda, maravilhosa. E nisso eles reorganizaram o planejamento de pagamentos, o planejamento econômico do país, pautado naquele período da Belle Époque, que foi, vamos trazer o turismo de volta. O Líbano é um país maravilhoso, mesmo na situação atual que está, o país ainda é lindo, embora mal cuidado, ele mais bonito que a Grécia, eu até diria. Ele, para contextualizar todo mundo, o Oriente Médio inteiro não é deserto, tá? O Líbano é montanhoso, com lindas florestas de pinheiros, até a árvore nacional é o cedro do Líbano, que é a árvore que fizeram suas embarcações, se construíram muitas coisas durante o período do egípcio clássico, o auge do Império Egípcio, até os gregos e etc. Então, o Líbano não ele é costeiro com montanhas, rios, muita água, cachoeira, trilhas mil para serem feitas, e uma agricultura muito forte, embora o país pequeno, tem uma região chamada Vale do Bekaa, que é um vale entre as montanhas, que no período de degelo essa água escorre para esse vale é extremamente fértil. Então, com uma agricultura também muito forte. Toda essa reconstrução do Líbano foi pautada em conseguimos pagar a dívida com base nessas três pilares econômicos. Então, vamos atrair de volta os capitais, etc. Nisso, após a Guerra Civil também, todas as milícias, né, porque cada grupo étnico lá tem uma milícia para chamar de sua, um exército privado para chamar de seu, se transformaram em partidos políticos, cada um apoiados também por forças externas. Então, os xiitas do Hezbollah, apoiados pela Síria e pelo Irã, os sunitas apoiados pelo Reino da Arábia Saudita, os cristãos apoiados por todos os cristãos ao longo do mundo, muitos de São Paulo, que mandavam dinheiro, causavam influência política e etc, e etc e tal. Dentre a figura mais proeminente nesse período de reconstrução foi o Rafik Hariri, que foi o principal responsável, talvez, por essa reconstrução inteira do Líbano, e nas influências externas do país, ele foi incumbido de tirar o Hezbollah em prol de Israel, a pedido dos Estados Unidos e a pedido da Arábia Saudita. Por quê? Porque a Arábia Saudita tem sua certa rivalidade com o Irã, um é xiita, outro é sunita,
e eles não queriam a influência onde eles estavam colocando todo o dinheiro deles. Eles armazenavam o dinheiro deles no sistema bancário do Líbano, assim como muitos outros sheiks ao longo do Golfo Pérsico, e também como os sírios e iranianos ricos armazenavam dinheiro lá. O Líbano era uma neutralidade entre todos os países que ele deveria permanecer estável para que as finanças de todas as pessoas permanecessem estáveis. E calma, só contextualizando uma coisa para quem não sabe, tem uma puta guerra fria no Oriente Médio. Me corrige se eu estiver errado com mais detalhes, mas pelo que eu entendo é a Arábia Saudita de um lado, o Irã do outro, ou seja, xiitas versus sunitas, que nem você está colocando. E assim, são várias guerras proxies, assim, guerras de influência, sabe? É sempre esses dois países lutando pelo poder nesse tabuleiro. Exatamente, e os pequenininhos ali, Kuwait, Iêmen, pequenos e mais fracos, Líbano, estão no meio do caminho, né? Então, entre eles são os que são mais prejudicados. Até a guerra do Iêmen é uma história, vamos dizer, semelhante à da guerra civil do Líbano, que agora está todo mundo se matando lá entre três, quatro, cinco grupos diferentes, apoiados cada um por um lado distinto, né? E tudo isso que eu estou falando, gente, só para fazer sempre aquele paralelo com o Bitcoin. O sistema Fiat, ele é baseado na confiança de políticos. Então, você pega um país que é extremamente liberal, o Líbano era, baixa burocracia, baixos impostos, trilhões de ofertas de bancos de investimento e bancos de custódia, bancos normais, para você ter seu cartão, seus serviços financeiros mil, isso exatamente como a Suíça era, só que tudo pautado num sistema frágil político que pautava tudo isso. Então, não adianta você ter toda essa liberdade quando o seu sistema é baseado no sistema Fiat, é baseado na confiança de políticos, e você vê uma situação que não é muito diferente do Líbano. Todos os países estão sempre na linha entre entrarem no caos político. Vocês conseguem ver isso tudo na América Latina, nos Estados Unidos, na Europa. Não existe justificativa que permita basear a sua moeda, o seu poder monetário aos políticos, tá? Por volta desse período, final da década de 90, de novo aqui recapitulando, a gente tem um país que congelou a sua taxa de câmbio e apostou na entrada de dólares vindo desses serviços financeiros distribuídos pelo mundo, de investidores, de interessados no país, apostou no turismo e apostou no capital humano, ou seja, dos libaneses que saíam de um sistema de ensino extremamente forte e qualificado, trabalhar ao mundo e mandar dinheiro de volta. Então, são os três pilares que constituíram a origem fenícia, ao mesmo tempo, os três pilares que fizeram a Belle Époque foram os três pilares que seriam responsáveis por reconstruir o Líbano. E reconstruiu. A primeira vez que eu fui para lá, em 2004, o país era lindo, reconstruído, você andava para as ruas de Beirute, uma maravilha, muita riqueza, luzes para todo lado. Você chegava nas docerias, você perguntava assim: olha, o que é esse sabor desse doce? Ele pegava e te dava 10 doces só para você provar, dar para o seu tio, papagaio, passarinho provarem. Você acabava que você comprava porque você ficava meio constrangido, né? Você comeu mais do que você queria já e você não vai comprar alguma coisa? Pô, traz sempre a hospitalidade libanesa em primeiro lugar, né? E tava tudo maravilhoso, até que em 2006, o grande responsável, Rafik Hariri, ele morreu num atentado de um carro-bomba no centro de Beirute, no bairro mais chique, que é o chama Solidaire lá, que hoje eu apelidei de Solitaire, porque foi tudo embora, todas as marcas multinacionais que estavam lá, Hermès, Dolce Gabbana, Ferrari, os cafés chiques, tudo aquilo desapareceu, tá? As traças, o exército tá lá e não deixei ninguém ir para lá em grandes quantidades, porque é onde ocorreram os protestos, né, os protestos políticos, principalmente depois do que eles chamaram de revolução em 2017. E na explosão que matou o Hariri, que era o que seria responsável para lidar com o Hezbollah, para tirar o Hezbollah do país, tirar o Hezbollah da cola de Israel, começou essa desarmonia e começa uma guerra do Hezbollah contra Israel, porque mataram um libanês,
que, no final das contas, a ONU em investigações culpou o Hezbollah, a população, em grande maioria, culpa o Hezbollah, que é uma organização terrorista e, ao mesmo tempo, um partido político xiita, influenciado pelo Irã, influenciado pela Síria. E começam problemas mil no Líbano, instabilidade política. Aí a guerra com Israel destrói a infraestrutura do país, e o país é um país pequeno e não é autossuficiente energeticamente. Na realidade, como eu falei, os três pilares, nenhum deles é uma produção interna de fato. Você depende de importação de 90% dos produtos que se consome dentro do país, seja na questão energética, seja em qualquer coisa da qualidade de vida. Embora tenha uma agricultura forte, ela não é suficiente para alimentar todo o país. Então, a taxa de câmbio congelada, que funcionou num primeiro momento quando os dólares estavam entrando, começou a se tornar um problema, porque as reservas pararam, o fluxo de capital parou de entrar. Se o fluxo de capital para de entrar, você não tem como sustentar uma dívida crescente. E aí começa uma série de calotes financeiros no FMI, etc. e tal, até que eclode na primeira grande explosão financeira, que foi em 2011. Então, não, gente, o trabalho que chegou hoje no Líbano não começou em 2019, não é recente, e como diz o Marcos Lisboa sobre o Brasil, é trabalho de profissional. O trabalho de profissional mundialmente falando, né? Porque muita gente, muitos países envolvidos na situação interna do Líbano. E, obviamente, um país que é altamente dependente de todas as produções de cadeias externas, cuja moeda é a confiança em políticos e o sistema político é simplesmente frágil, eclode em protestos e protestos e protestos, calotes de dívida e assim se sucedem. Em 2015, começa uma greve do lixo gigantesca. Os lixeiros entram em greve e o país começa a montanhar lixo. Você passava pelos o bairro de Hamra, que é um bairro relativamente pobre lá, mas assim, montanhas de 10 metros de lixo. Isso até é um relato de uma brasileira que já mora há 35 anos lá, que eu conversei com ela, conversei com muita gente, e todos eles citavam dois problemas: políticos e corrupção e influência externa para o Líbano chegar onde chegou. E tudo isso por causa da mentalidade Fiat de investimento através de crédito, crescimento através de crédito, e quando essas reservas externas cessaram, cessou a situação do país também de prosperidade e de calmaria. Paralelo a isso, 2015 entra essa crise de lixo, você tem do outro lado do Golfo o surgimento de Abu Dhabi, Dubai, Catar, e aqueles sheiks sunitas que guardavam seu dinheiro lá, vendo um colapso econômico, nesse mesmo período, a partir de 2011, vendo problemas de reservas internacionais, ou seja, que os bancos internos do Líbano poderiam não pagar, não honrar seus compromissos, poderia ter algum tipo de instabilidade no dinheiro deles, começaram a secar o dinheiro, tirar e não mandar mais, tiraram seus iates luxuosos, suas mansões, foram abandonando e migrando para o outro lado do Golfo Pérsico. Então você já teve a destruição do sistema financeiro, você já tem a destruição do sistema de confiança, você tem a destruição do turismo, que começa a vir a criar outros competidores ao lado, que aparentemente mais prósperos, mais estáveis por serem monarquias, né? Lá no Oriente Médio isso faz bastante diferença, você ter três etnias, três religiões brigando, com um histórico de briga constante no último século, com relação a uma monarquia que, em tese, é estável e você conhece, está próximo de você. Até que, se eu não me engano, em 2019, vem um outro calote financeiro. E aí congelam-se saques da conta, limitação de saques de conta, e, ao mesmo tempo, você não tem como mais enviar remessas financeiras para o país. Imagina, as pessoas das diáspora que trabalhavam fora do país, saíam das universidades, eram libaneses e mandavam dinheiro para o país, simplesmente não conseguem mais mandar dinheiro para os seus familiares. A desvalorização da moeda, da lira libanesa, que se criou no mercado negro,
tornava impossível. Então, você manda lá $1.000 para sua família, se você saca no sistema normal, a taxa de conversão a cada dólar, 1.500 liras libanesas. No mercado paralelo, estava 8.000 liras libanesas. Então, você está perdendo 8 vezes ali o valor só no saque do sistema tradicional. Isso desincentiva o envio de capitais e atrapalha a recomposição das reservas, que são o lastro para você pagar suas dívidas com o FMI, que era de onde tinha vindo a principal parte de dívida do Líbano para sua reconstrução. Aí, obviamente, como todo bom governante fez, como o Plano Collor, ele cessou os saques, congelou o câmbio para tentar recompor. Só que ele não percebeu que isso gera a crise de confiança, confiança que, quando é perdida no sistema Fiat, não existe retorno, não tem como ter recomposição. Nesse mesmo período, começou uma crise energética. O Líbano ele tem uma rede muito falha, uma das piores redes elétricas. Ele não tem petróleo, como os países de lá, ele não tem ventos para ter turbinas, ele não tem gás natural para ter extração, e também todos os investimentos em infraestrutura para a produção de energia mais sustentável ficaram parados e esquecidos, deixados de lado, porque estava tudo bem bom no começo do século XXI. Então, para que fazer negócio depois de guerra e problemas, explosão, assassinato, etc., para que fazer investimento em infraestrutura? Tem que lembrar que em um país de 6 milhões de habitantes é difícil de você ter uma indústria nacional, de você ter mão de obra barata para fazer investimentos em coisas pesadas, como infraestrutura. O país foi sendo abandonado. Então começou também uma crise que já era de lixo, energética. Nas eleições de 2018, os políticos pegaram e conseguiram fazer aumento para os salários do judiciário e para os salários deles e para os salários do serviço público. Para quê? Para agradar aquela parcela que trabalhava no setor público. Então, as pessoas foram aumentando o desemprego de quem era do setor de turismo, de quem era do setor de serviços financeiros, e ao mesmo tempo foi aumentando o salário do servidor público. Em março de 2020, o Líbano dá outro calote. Não foi na Covid que começou o problema para eles em 2020, foi no começo de março eles decretaram um default, o último que eles deram, que eles falaram: não vamos pagar a dívida, vamos renegociar essa dívida. Aí fizeram um plano de reestruturação, enxugar, tarará, que nunca foi para frente, mas parte desse plano estava, de novo, recomposição por congelamentos de saques e tomadas de remessas. E dentro desse plano tinha um argumento assim: você quer ter acesso ao seu dinheiro e a gente libera, mas metade fica com a gente, metade fica com você. Poxa, parece um negócio legal. Você já estava perdendo 8 vezes, você vai ficar com 50% ali, né? Você estava perdendo 8 vezes na conversão do câmbio, você vai ficar com 50% e parece um negócio legal, mas não, isso cessa mais dinheiro entrando no país. Então, se torna mais difícil. Aí vem a Covid. Então, você pega um país que já estava com 130% de dívida PIB, capengando, e me joga uma crise que pegou todo mundo, quem estava bem, quem estava mal, quem estava se reerguendo, devastou. A gente está vendo hoje, né, o resultado dessa crise da Covid, financeiramente falando, para todos os países. E você pega um país já debilitado e vem esse chute. Além desse chute, em agosto de 2020, vem a cereja no bolo, que é a explosão no porto. Então, ali, incontáveis relatos das pessoas que eu conversei, foi onde morreu o prazer de se dizer e ser libanês. Eu até converso e falo, o que está acontecendo lá é um etnocídio, porque os libaneses que estão lá dentro estão tristes, estão com raiva do próprio país. Os que moram fora falam: se não tivesse meu avô, minha avó, meu pai morando aqui, eu não voltava mais para cá. Então, quem está morando fora não quer voltar, se considera de seu outro país, esquece a cultura libanesa. Quem está dentro está tendo ódio.
E tem um detalhe que eu até esqueci de mencionar: em 2010, a Primavera Árabe, 2011, se não me engano, eclode a guerra civil na Síria, entra um fluxo com 2 milhões de sírios chegando para comer, habitar, morar, trabalhar lá no Líbano. Como que você pega um país que começa a capengar, que está capengando e aceita mais 2 milhões de pessoas, porque o Líbano nunca fechou as portas e não fechará para seus vizinhos, pessoas pacíficas que querem entrar. Só que isso desestabiliza mais ainda, porque começa novamente, como aconteceu na Guerra Civil anterior, a mudar a demografia do país. Por lá começam a se entrar também portas de terroristas, tráfico de armas e coisas do gênero. Isso vai desestabilizando a moral do libanês. Em 2021, essa situação só foi se agravando ao ponto que começou racionamentos muito fortes de energia, e a população começou a ter energia só 12 horas por dia. Então, você começa nisso também uma crise de alimentação, porque se você compra sua comida no mercado, você põe na geladeira e 7 vezes por semana aquela comida congela e descongela, como é que você preserva seus alimentos assim? Como é que os mercados funcionam? E como eu disse, o assalto ao banco, ele é a cereja do bolo desse sistema, ele é a ponta do iceberg de tudo que está acontecendo, assim como o Porto foi a ponta do iceberg, foi o que chega para a gente aqui no Brasil, que chega para o mundo, e foi a cereja no bolo daquele período, daquele evento daquele ano, que foi a explosão no Porto. Agora são os saques. Hoje, o cidadão libanês, assim, falando, agora vamos começando uma parte mais, como que foi a minha percepção ali, né, do que acontece, do que está acontecendo. Agora, mais contar histórias, etc. Ele não vê perspectiva de futuro, de melhora, as pessoas estão tentando sair de lá e elas estão sequestradas. Elas estão sequestradas porque o governo não está emitindo passaporte. As pessoas estão tentando pegar descendentes, parentes próximos em outras legislações que possam emitir passaportes. Eu conversei com um menino na praia, ele falou, poxa, se do Brasil, tal, minha mãe é brasileira, a gente mora aqui, tô tentando pegar um passaporte brasileiro para fugir, mas está difícil, porque tem que morar lá tanto tempo, e eu tenho medo de ir para lá, porque eu não falo português e tal. Eu falei, ó, tem uma puta comunidade libanesa lá, e te abraçaria, você seria bem recebido, teria oportunidade. Eu não quero ficar perto de libanês, eu tô fugindo daqui, eu quero ir embora, sair de longe de libanês. Eu falei, bom, a situação não tá das melhores. E quem tem dinheiro, quem consegue levar dinheiro para lá, conseguiu produzir energia através de placas solares em suas próprias casas. Então, algumas poucas pessoas não vivem no racionamento porque tem placas solares. Por que eu digo também ponta do iceberg? Por que esses assaltos estão acontecendo? O Líbano tem seguro, né, saúde, tem seguradoras de saúde lá. Mas onde a seguradora guarda o seu dinheiro? Não Seria foi uma no pergunta banco. retórica. No banco, no Exatamente. cofre? No banco, certo? A seguradora ela não é um banco para guardar dinheiro, para você ir lá e sacar maletas de dinheiro. Os hospitais só estão aceitando pagamento em dinheiro, porque se o dinheiro do banco da seguradora está no banco e o banco não libera pagamento, você não tem como pagar, a seguradora não tem como cobrir o custo do tratamento. Então, por isso que as pessoas estão assaltando os bancos para tratamento de saúde, porque por roubo, criminalidade, não existe lá. Eu, pelo menos, não vi, não vivenciei. De todas as bagunças que acontecem no Líbano, violência é uma coisa que, assim, se sair, alguém roubar você por causa do seu celular, te assaltar com uma mão armada, ninguém fala isso. É um negócio que eles falam, como assim e tal. Se ocorrer, é um pickpocket, mas também, ainda assim, muitos libaneses que eu disse, eu falei, olha, vocês ficam falando que tá perigoso porque tem muito, eles dizem isso porque tem muito imigrante, muito refugiado lá, e eles não falam pelos refugiados, eles falam pelos libaneses.
Falei, eu não vi, mas deve ter no máximo um pickpocket. Falei, não, nem isso, nem pickpocket mesmo, é perigoso, mas ninguém soube me explicar como, ninguém, porque assalto à mão armada não existe e nem pickpocket existe. Qual que é o perigo, né? Nós vindo do Brasil, você não pode sair de casa e usar o celular na rua. Então, esse sistema Fiat, ele criou que é baseado na confiança de políticos, ele criou uma bolha social, uma explosão, né, uma bomba social dentro do país que colapsa junto com o sistema que está dependente de políticos, dependente da confiança, dependente de estruturas centralizadas de intermediários mil. Isso impactou e impacta a moral de vida e a paixão sobre sua própria cultura para o povo libanês. É a ponta do iceberg, não tem estrutura social funcionante lá por causa da implosão da moeda, da implosão do sistema. Não tem lixeiro, tem uma crise de lixo gigante, não tem seguradoras, não tem bancos. Os hospitais conseguiram, através de doações, por exemplo, aqui em São Paulo a gente tem o Zahli Club, que acho que hoje a sede está na Paulista, que para mandar dinheiro para o Líbano, eles pegam um courrier, vai um cara com uma maleta de $10.000, que é o limite que você pode transportar em avião, pega o avião, vai até Zarle com esses $10.000 e dá uma maleta de dinheiro para as instituições de caridade, para hospitais, para a igreja lá, para eles fazerem a manutenção da cidade. Isso vem do mundo inteiro. É o jeito que os descendentes e os libaneses que moram fora conseguiram arranjar de mandar dinheiro. Então, chega o verão libanês, as férias na Europa, férias no hemisfério norte, os libaneses que vão lá ver seus familiares e curtir o verão libanês, que, por incrível que pareça, ainda acontece, com muitas festas. Não, eles chegam já com malotes de dólar para dar. E como que você troca esses dólares? Porque se você chega na instituição financeira, você vai pagar a taxa que o banco está oferecendo, que é um pouco acima da taxa oficial do governo, mas ainda muito, muito menos do que está hoje. A lira libanesa está na casa dos $100, 30 mil liras libanesas. E isso que em 2019 estava 8 mil, tá? Então você já vê como que caiu a desvalorização da moeda em relação ao dólar. Você tem a Western Union, que você pode mandar dinheiro para lá, é o único sistema, além do sistema financeiro que hoje está com saques congelados, só que para cada $100 que você manda, você tem 20% de taxa. Para cada $100. Para cada dólar que você manda, você tem 20% de taxa. Então, você vai pagar $100, a Western Union vai ficar com 20. Em nenhuma situação você consegue fugir de perder dinheiro para ter acesso ao seu dinheiro quando você consegue acesso ao seu dinheiro. Então, seu consumo básico, seu salário, tudo, já vem desvalorizado no meio da cadeia através de tantas passadas de mão para você conseguir ter acesso dele. Então, o governo te paga metade, aí você vai no banco, você tira metade da metade, e quando você chega para consumir, a inflação já comeu aquela metade da metade do seu dinheiro, sabe?